Bom dia, meu nome é Júlia e eu vim falar sobre a beleza de uma forma padrão que foi imposta para mim desde que eu era criança e marcou um pouco a minha mente, a minha vida. E desde que eu era criança eu nunca me achei bonita e eu comecei a me achar bonita faz um mês, mais ou menos. E é um sentimento muito bom. Quando eu estudava no outro colégio, que eu não vou citar nomes por ética, né? Quando eu estudava no outro colégio, as pessoas da minha sala falavam para mim o tempo todo, todos os dias, que eu era feia e que eu só ia ser bonita se eu tivesse o cabelo liso, se fosse mais alta, se eu fosse mais branca ou se eu usasse mais maquiagem. Nunca estava bom, nunca era satisfatório para eles. E eu ligava muito para opinião, porque eu estava me formando, né, basicamente. Estava sendo formada em opiniões. E quando isso aconteceu, eu fiquei extremamente mal e me odiando e tentando mudar o tempo todo, tanto que chegou num ponto de eu alisar o meu cabelo com progressiva e comprar maquiagens que eu nunca usei para agradar a minha sala. Chegou ao ponto de eu usar coisas que eu não gostava, de ouvir música que eu não gostava e fazer coisas que eu não queria, por exemplo, a maquiagem, etc. E eu nunca soube ao certo porque eu me achava feia e eu só me achava porque as pessoas diziam o tempo todo para mim. Comecei a acreditar isso com muita fé. Foi algo bizarro que aconteceu e infelizmente marcou muito e eu era feia e ponto final, e nada que eu pudesse fazer me deixaria bonita. E aí eu entrei no Maia e comecei a quase todos os dias receber elogio tanto da nossa sala, tanto da minha sala, quanto do ensino médio ou do 8º ano. Mas eu sempre recebia algum elogio dizendo ou que eu era bonita, ou que eu era legal, ou que eu era inteligente, que eu ajudava em matérias da escola, em história, português, enfim. E que eu ajudava as pessoas e que eu sempre estava lá presente para mudar, né? E quando eu comecei a ouvir isso, eu não acreditava, principalmente quando falavam que eu era bonita. Eu não acreditava de jeito nenhum. E as pessoas falavam, não, Dília, você é bonita. E eu falava, não sou bonita. E faz um mês e meio que eu tô começando a me achar bonita e eu comecei a entender que todo mundo tem a sua beleza, sendo ela dentro do padrão ou fora do padrão. Você é lindo de qualquer jeito, seja você homem ou mulher. Você é lindo de qualquer jeito, você tem a sua beleza. E se você não se acha bonito, você tem alguma outra qualidade e que você tem que achar e explorar, porque você tem alguma qualidade. Por exemplo, se você não se acha bonita e você acha que o seu sorriso é bonito, você fica no sorriso, você acha que você é engraçada, você explora isso e fica explorando até você perceber as suas outras qualidades. A escola da inteligência me ajudou com a confiança, tanto na aparência quanto nas qualidades, nas várias qualidades que eu tenho, que eu descobri que eu tenho, que eu comecei a acreditar no que as pessoas diziam. E além da professora sempre conversar comigo e tentar me ajudar, as lições que tem na apostila, alguma coisa eu aprendo delas que me ajudam a ser confiante e é isso. Se você se acha feio, não se preocupa, porque eu não gosto de falar isso, mas é uma fase e você vai descobrir que você é lindo de qualquer jeito. E hoje nós vamos falar sobre rótulos e como a sociedade encara isso. Há muito tempo a gente tem lutado contra os rótulos e reclama quando a gente é rotulado, mas inconscientemente a gente acaba julgando as pessoas. Isso é uma coisa que vem da nossa formação, independente de qual seja a sua. A geração passada teve uma influência muito mais forte nessa questão de julgamento e sem tomar cuidado com os sentimentos das outras pessoas e como elas encarariam um julgamento. Mesmo sem saber, a gente é hipócrita em muitos momentos e tem nossos preconceitos. Isso acontece, isso é involuntário. E mesmo a gente tentando lutar contra, a gente acaba tendo um preconceito ou outro. O importante é que a gente tenha noção disso e saiba corrigir quando acontece. Por exemplo, há um tempo atrás, eu vou dar um exemplo próprio, e só deixando bem claro que eu não sou mais essa pessoa, mas há um tempo atrás, eu andava na rua, muito tempo atrás, digamos que eu tivesse uns
Quando eu era uma criança, uns 7, 8 anos, eu andava na rua e, por influência de pais ou de uma família mais cética ou quadrada, você olhava uma garota com uma roupa mais curta e você falava, com certeza, essa garota não se valoriza, ou se ela for assediada, ela realmente merece, algo assim. E hoje eu tenho completa noção que isso é errado, completamente errado. E às vezes ainda quando acontece de ter um pensamento assim, de você olhar para uma pessoa e pensar dessa forma, o importante é que você tenha noção que você está errado e se corrigir para isso não acontecer. Isso acontece até hoje às vezes, não da mesma forma que acontecia, mas de eu olhar para alguém e ter uma primeira impressão e eu perceber que eu não posso ter essa primeira impressão, nem posso julgar essa pessoa por isso, porque eu não conheço ela. E a gente não sabe até que ponto uma pessoa vai levar na esportiva uma brincadeira que você fizer. Ou uma pessoa que vai achar engraçado, uma pessoa que vai ficar ofendida, mas não vai demonstrar. E na escola da inteligência, a gente aprendeu ou reforçou essa ideia para algumas pessoas, que a gente deve respeitar independente da nossa opinião. Por exemplo, a nossa professora. A gente teve alguns problemas, alguns entendimentos quando começou as aulas, não particular meu com ela, mas de toda a classe. A gente teve alguns entendimentos e algumas aulas a gente tinha que parar para discutir. E a gente, com o passar das aulas, foi aprendendo o que ela queria nos dizer. Mesmo que a gente não concordasse com tudo, a gente devia respeitar o que ela estava falando. E se a opinião dela for diferente da nossa, não tem problema, a gente tem que aprender a conviver com essa opinião. Então, basicamente é isso. Se isso acontecer, de você rotular uma pessoa sem que você queira, por acaso, né? Ou você julgar uma pessoa que você não conhece, o passo mais importante é você reconhecer isso e aprender a mudar. Foi isso que eu aprendi, que nós, como grupo, aprendemos principalmente nas aulas da Escola de Inteligência. Bom dia, meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou falar sobre a homofobia. A homofobia é a aversão a quem sente atração por pessoas do mesmo sexo. E, assim, as pessoas da comunidade LGBT sofrem muito de xingamentos, agressões físicas, e tanto verbais quanto físicas, e também vários ataques, mesmo sem eles terem feito nada. Então, meio que não faz um certo sentido. Se souber atacar ela porque ela sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, não tem nada a ver. Muitas pessoas dizem que lutam pela igualdade. Porém, por que alguém lutaria pela igualdade, sendo que trata homossexuais e transgêneros como pessoas diferentes, de modo ruim, como pessoas que não têm uma vida normal, não deveriam ter uma vida normal? Eles tratam eles assim, sendo que é muito errado tratar assim, sabe? Eu posso citar um exemplo. Esse exemplo é de um amigo meu. Ele é do meu condomínio. Eu não vou citar nomes por questão de ética. E muita gente me pergunta toda hora: fulano é gay e tal. Me perguntam isso. E muitos também não gostam de falar com ele, de conversar com ele. Ele é uma pessoa muito legal, mas muitos não gostam. E também não gostam de chegar perto dele, só por falarem que ele é afeminado. E esse é um caso de preconceito, que seria preconceito sobre ele. Teria muito um preconceito sobre ele. E também seria homofobia, no caso. Porque o que tem? E se ele fosse gay? O que tem a ver? Não vai afetar na sua vida, no caso da pessoa que está atacando, xingando. Não vai afetar na vida da pessoa. E deixa ele viver livre, sabe? Não tem nada a ver. Outro exemplo é quando duas amigas andam muito juntas. Um monte de gente começa a achar que elas são um casal. Começam a achar isso também por apelidos, sabe? E são só apelidos de melhores amigas, sabe? Que são normais. Mas muita gente acha isso. E também muita gente se afasta por causa disso. Não tem nada a ver. São amigas. E muita gente fala que a homofobia vem por questões de religião. Porém, isso não é nem pela religião, é pela pessoa. Isso vem da pessoa. Se a pessoa é muito
conservadora. E ela não aceita que, principalmente hoje em dia, tipo, mesmo após muitos anos, principalmente hoje em dia, que a comunidade LGBT ganhou muito espaço, tanto na música quanto na sociedade em geral, muita gente fala que, tipo, é errado, não deveria existir. Falam que tem gente que fala que precisa rezar para se curar disso, sendo que não existe, não tem nem porquê ter uma cura. É uma coisa normal. Quem a pessoa gosta, quem ela se identifica, sabe? E também muitos têm medo de se assumir, por medo de sofrer ataques, e também pela família. Porque às vezes a família é homofóbica e não vão aceitar, falam que vão expulsar de casa, que vão agredir, essas coisas. Mas é uma coisa que deveria ser aceita, deveria ser mais aceita. Porque, sabe, é normal. E assim, para aqueles que têm medo, por exemplo, se assumir para a família. Se sua mãe, seu pai, com quem você vive, te ama de verdade, não vai deixar de te amar, não vai te expulsar de casa, nada. Ela só vai ficar preocupada em você sofrer algum tipo de preconceito. Mas ela não vai deixar de te amar por causa da sua orientação sexual. Não tem nada a ver. A gente aprendeu isso muito com a escola de inteligência, que nós não devemos formar preconceito sobre as pessoas e principalmente aceitar uns aos outros. E isso é muito bom, tanto para a nossa vida quanto a nossa convivência.